Me excluíram do chá de bebê dizendo, entenda a indireta, então mostrei o que é uma indireta de verdade. Meu nome é Sofia, tenho 29 anos. E sempre fui aquela que lembra dos aniversários, aparece com presentes feitos à mão e fica até tarde ajudando a arrumar a bagunça mesmo quando não fui eu quem fez. Minha família nunca tornou isso fácil para mim. Não sou exatamente a ovelha negra, sou mais como a sombra, sempre presente, mas raramente notada. Não sou dramática nem barulhenta, nunca tive uma briga feia com ninguém. Mas ao longo dos anos, senti a queimadura lenta e silenciosa de ser empurrada para fora. Pequenas coisas aparentemente insignificantes, mas que juntas formavam um padrão claro. Grupos de WhatsApp aos quais eu não era adicionada. Piadas internas que eu nunca entendia. Fotos de família onde eu estava misteriosamente ausente, mesmo tendo estado lá, em pé logo ao lado. Sempre dei a eles o benefício da dúvida. Eles esqueceram, eu dizia para mim mesma. Não foi pessoal. Me agarrei a essa narrativa por mais tempo do que deveria. Acho que uma parte de mim acreditava que se eu continuasse aparecendo, sendo útil, permanecendo gentil, eles eventualmente me viriam de novo. A questão sobre ser excluída silenciosamente é que isso dá às pessoas uma negação plausível. E essa é a pior parte. Ninguém precisa dizer você não é bem-vinda. Eles apenas fazem com que você pare de esperar um convite. No mês passado eu estava no aniversário de 10 anos da minha sobrinha Helena, filha da minha irmã. Levei para ela um kit completo de materiais de arte que ela havia mencionado querer, e até ajudei a organizar uma caça ao tesouro no quintal para as crianças. Fiquei depois que os outros adultos foram embora e ajudei a lavar a louça enquanto minha irmã navegava no Instagram. Conversa casual, nada fora do normal. Parecia normal. Como se talvez, apenas talvez, as coisas estivessem se nivelando. Então quando eu disse mal posso esperar pelo chá de bebê da prima Carla amanhã, estou ansiosa para ver como ela está foi com total sinceridade. Minha cunhada Bruna congelou no meio de uma garfada do bolo que sobrou. Então ela explodiu em gargalhadas. Espera, você não sabe? Isso foi semana passada. Meu estômago despencou, e me virei para minha tia do outro lado da cozinha, meio esperando que isso fosse uma piada de mau gosto. Mas não, ela puxou o telefone sem hesitação. Tinha fotos. Uma mesa linda montada no salão de festas, decoração rosa e dourada, todo mundo bem vestido. Para meu horror, até parentes distantes que eu não via há anos estavam lá. Jogos, presentes, poses em grupo. Não era algum encontro improvisado de última hora, era o chá de bebê. Aquele que minha mãe sempre ajuda a organizar, que é basicamente uma tradição familiar. Minha tia começou a passar pelas fotos como se estivesse me mostrando fotos de férias. Oh, essa aqui foi logo antes de abrirem os presentes. Essa foi quando sua mãe fez aquele discurso lindo sobre estar cercada por todas as suas bênçãos. Ela disse essa última parte devagar, como se tivesse percebido tarde demais que talvez eu não devesse estar ouvindo isso. Mas o momento já estava envenenado. Meu rosto esquentou. Minha boca secou. E então minha irmã, que não havia dito uma palavra até agora, olhou para cima de uma travessa que estava secando e murmurou. Talvez você devesse entender a indireta da próxima vez. Assim, sem mais nem menos. Eu não disse nada. Nem me movi. Apenas fiquei parada por alguns segundos, observando ela casualmente limpar uma bandeja como se não tivesse acabado de me esfaquear no peito. A sala de repente pareceu sem ar. Peguei a esponja, fui até a sala, peguei o envelope com o cartão de aniversário da Helena e o vale-presente extra que havia colocado como surpresa e saí. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar nas palavras dela, entender a indireta. Eu as reproduzi várias e várias vezes. A maneira como ela disse, não com raiva, não com malícia. Apenas cansada, como se fosse algo que já vinha se arrastando há muito tempo. Como se eu fosse alguma pessoa de fora sem noção que não havia captado a mensagem apesar dos sinais cada vez mais óbvios. Como se eu fosse um fardo por ainda acreditar que tinha um lugar. Vou admitir, chorei no meu carro. Não tenho orgulho disso, mas também não tenho vergonha. Não era sobre perder o chá de bebê, era sobre a clareza final. A confirmação inegável de que eu não era mais uma delas. Que me tornei, na melhor das hipóteses, uma obrigação distante. Naquela noite não consegui dormir. Apenas fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em anos de desfeitas que havia ignorado. A vez que me disseram que o Natal seria só para a família imediata e depois postaram fotos em grupo com pessoas que eu mal reconhecia. Os grupos de WhatsApp que eu só descobria através de screenshots. Os parabéns esquecidos. As piadas que eu nunca entendia porque haviam acontecido em salas para as quais eu não fui convidada. Mas aqui está a questão, eu não sou alguém que busca vingança. Não sou mesquinha. Não quero me vingar de ninguém. O que eu queria, o que eu precisava, era finalmente estar livre. Chega de esperanças. Chega de aparecer. Chega de distribuir perdão como doce, rezando para que isso me comprasse uma cadeira à mesa. Comecei a planejar algo naquela noite. Não vingança, pelo menos não no sentido usual. Algo mais permanente. Algo que eles não viriam chegando, porque eles nunca me veem mesmo. O primeiro passo foi financeiro. Veja, nos últimos anos eu tenho me saído bem.
Trabalho como designer gráfica freelancer e, embora não seja milionária, fiz investimentos inteligentes, especialmente nos últimos anos quando entrei no mercado de cosméticos artesanais. Ninguém realmente pergunta sobre minha vida, então eles não sabem que agora tenho uma marca própria que está crescendo rapidamente. Eles não sabem que venho ajudando meus pais discretamente a cobrir coisas como reformas na cozinha e contas médicas através de presentes anônimos, que configurei através da minha empresa. Nunca precisei de crédito por isso. Eu só queria apoiá-los porque são meus pais. Ou eram. Uma semana depois do aniversário, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava em pânico. O carro quebrou bem na véspera da viagem para o casamento da sua prima. O mecânico disse que vai custar mais de R$ 5.000 para consertar. A pessoa que você sempre usa disse que não recebeu o pagamento de manutenção preventiva deste ano. Aconteceu alguma coisa com aquele fundo? Eu calmamente disse a ela que havia dissolvido o programa de ajuda. Ela ficou confusa no início, mas eu não elaborei. Tenho certeza de que você e todos que estavam no chá de bebê podem resolver alguma coisa, eu disse. Silêncio do lado dela. Eu quase podia ouvir os pensamentos dela correndo. Não esperei que ela respondesse. Apenas terminei a ligação educadamente. No mesmo dia, liguei para meu contador. Havia outras coisas que eu havia financiado ao longo dos anos. Mensalidades da faculdade particular da Helena, tratamento dentário de emergência para meu tio, equipamentos caros para o salão de beleza que minha irmã havia aberto. Eu tinha recibos de tudo. Nenhum deles sabia que eu havia vinculado esses fundos a cláusulas e acordos, e nenhum deles sabia que essas cláusulas poderiam ser canceladas com uma única assinatura. Assinei, enviei as cartas, congelei as contas. Levou cerca de 2 semanas para a onda chegar. Minha caixa de entrada inundou. Ligações, mensagens. Face times perdidos. Uma da minha prima que apenas dizia, o que está acontecendo? Mas eu não respondi. E então veio o grupo da família no WhatsApp. Não aquele do qual eu havia sido excluída, o antigo. Aquele que eu havia criado 3 anos atrás quando a vovó passou mal e todos queriam coordenar as visitas ao hospital. Eu ainda tinha direitos de administradora. Renomeei o grupo para talvez vocês devessem entender a indireta e então, uma por uma, removi todos os membros. Não disse uma palavra. Apenas silêncio. Mas isso era apenas o começo. Porque ainda havia uma coisa que eu não tinha recuperado. E uma vez que eu fizesse isso mudaria tudo. A coisa que eu ainda não havia recuperado, o último fio que ainda me conectava a eles, era o sítio da família. Tecnicamente não era meu. Não completamente. Pertencia aos meus avós, depois passou para minha mãe e minha tia Vera. Depois que a tia Vera faleceu, a parte dela foi para minha prima Carla, a mesma prima cujo chá de bebê eu havia perdido. Anos atrás, quando minha mãe ficou para trás com alguns pagamentos de impostos, eu discretamente comprei a parte dela. Legalmente, eu possuía 50%, mas ninguém nunca atualizou o placar mental da família. Eles ainda tratavam como se fosse o lugar da vovó. Todo mundo usava livremente fins de semana, feriados, até férias inteiras de verão. E eu deixava. Por anos. Nunca reservei para mim mesma. Nunca disse não quando alguém queria usar. Até paguei pela nova cerca no ano passado. Discretamente. Sem crédito. Mas agora o sítio era um palco. E eu tinha um roteiro. Esperei pelo feriado de junho, quando toda a família costumava se reunir lá. Havia sido tradição por mais de uma década. Churrascos. Fogueiras. As crianças brincando na horta enquanto os adultos ficavam bêbados com caipirinha barata e mais barulhentos conforme o sol se punha. Eu costumava amar isso. Mas não havia sido convidada nos últimos 2 anos. Desta vez, porém, eu não precisava de convite. Eu só precisava aparecer. 3 dias antes do fim de semana, entrei com a papelada para restringir o acesso compartilhado à minha metade da propriedade. Graças a uma cláusula pouco conhecida na escritura que permitia a qualquer proprietário particionar o uso se surgisse conflito. Meu advogado tornou isso à prova de balas. Eu não estava impedindo que usassem o sítio, estava apenas exigindo um acordo de coproprietário para fazê-lo. Carla, é claro, não havia prestado atenção a nenhuma correspondência legal. Muito acostumada com a Sofia boazinha. Na sexta-feira de manhã, dirigi cedo para lá. Destrancei a casa. Estacionei meu carro na diagonal na entrada para que ninguém pudesse estacionar atrás de mim. Então esperei. Não demorou muito. Por volta do meio-dia, 3 carros chegaram. Minha irmã, Carla, minha mãe, mais as crianças e os maridos. Eles estavam rindo até me verem. Carla desceu primeiro. Você está aqui? Ela disse, voz tensa. Eu sorri. É feriado. Pensei em aproveitar o sítio. Ela caminhou direto até mim, braços cruzados. Bem, planejamos ficar o fim de semana. Disse para a mamãe que ela podia ficar no quarto principal. Isso vai ser um problema, eu disse, sem indelicadeza. A casa está trancada para revisão de coproprietário. Você teria visto o aviso se tivesse aberto sua correspondência. Ela piscou, confusa. Que aviso? Minha irmã se intrometeu, já irritada. Sofia, não seja dramática. Nós vimos aqui para sempre.
Só porque você não foi convidada para um chá de bebê. Levantei a mão. Calma, não foi um chá de bebê. E não foi sobre o chá. É sobre respeito. Algo que esta família parou de dar há muito tempo. Minha mãe finalmente se aproximou, sua voz baixa. Sofia, querida, não quisemos te magoar. Foi só que as coisas ficaram corridas. Você sabe como é. Olhei para ela e por um segundo quase amoleci. Quase. Mas então me lembrei de todas as vezes que ela havia defendido a crueldade da minha irmã, rido das exclusões como se fossem mal entendidos. Ou feito papel de pacificadora pedindo para eu ser a pessoa maior. De novo. E de novo. Sei exatamente como é, eu disse. É por isso que estou aqui agora. Este sítio não é mais um local de férias compartilhado. Se vocês querem acesso, redigimos um novo acordo. Dividimos a manutenção. Alternamos o uso. Ou, dei de ombros, vendemos. Você não ousaria, Carla disse, voz subindo. Você destruiria a tradição da família por quê? Sentimentos feridos? Encontrei seu olhar. Firme. Não. Vocês já destruíram a parte da família. Eu só estou cuidando da papelada. Elas tentaram gritar, implorar, fazer chantagem emocional. Minha mãe chorou. Minha irmã me chamou de egoísta. Carla ameaçou processar. Mas não importava. Eu tinha tudo documentado. As mensagens. Os recibos. A cláusula na escritura. E o silêncio no qual eu estava me afogando por anos que finalmente havia sumido. Em seu lugar estava a clareza. Fria, clara e necessária. Eventualmente, elas foram embora. Não sem algumas palavras finais jogadas nas minhas costas. Mas eu não me abali. Fiquei naquela varanda até os carros desaparecerem pela estrada de terra. Então entrei, abri uma cerveja, e sentei na velha cadeira de balanço que a vovó costumava usar. Naquela noite, acendi uma fogueira no quintal. Observei as brasas subirem para o céu como faíscas de algum São João esquecido. E pela primeira vez em muito, muito tempo, senti que pertencia a algum lugar. Mas a parte final, essa veio na manhã seguinte. Porque eu não havia terminado. Tinha mais uma coisa para enviar. E uma vez que elas abrissem, perceberiam que as verdadeiras consequências nem haviam começado ainda na manhã seguinte. Acordei com o som dos pássaros e nada mais. Sem crianças gritando na horta, sem caixas de som Bluetooth tocando sertanejo no último volume, sem o cheiro do café queimado que minha irmã sempre fazia. Apenas quietude. Era quase assombrosamente pacífico. E eu gostei. Preparei uma xícara de café, caminhei descalça até a represa e observei a névoa matinal se enrolar na superfície da água como o vapor de um segredo fervendo. Tinha muito o que pensar, mas não estava triste. Apenas focada. Decidida. A noite anterior havia sido uma linha na areia. Mas agora era a hora de tornar isso permanente. Antes de partir para a cidade, parei no cartório da cidade e entreguei um envelope pardo grosso endereçado ao meu advogado de família. Dentro estava a peça final do quebra-cabeça. Minha decisão formal de vender minha metade do sítio. Não para qualquer um, mas para um comprador que eu já havia verificado. Um casal jovem de outro estado. Sem filhos, sem drama. Apenas recém-casados que queriam um refúgio tranquilo para os fins de semana. Até ofereci a eles um negócio um pouco melhor se concordassem com uma condição. Eles colocariam uma cerca. Não uma enorme. Apenas o suficiente para marcar claramente a metade deles e legalmente impedir qualquer visita acidental de membros da família estendida que uma vez trataram o sítio como seu hub de férias pessoal. Mas o envelope não continha apenas o contrato de venda. Também continha minha carta de despedida. Uma única página dobrada em cima dos documentos, endereçada a toda a minha família. Escrevi devagar, cuidadosamente, ao longo de 2 noites. Não queria ser cruel. Apenas queria ser honesta. Brutalmente, cirurgicamente honesta. Aqui está uma parte do que dizia. Para todos que me esqueceram. Vocês podem não ter percebido, mas ao longo dos anos, me tornei um fantasma nesta família. Não porque me afastei, mas porque vocês silenciosamente me empurraram para lá. Com suas exclusões, seu silêncio, seus sorrisos irônicos quando eu aparecia ainda acreditando que importava. Eu era a ajudante, a doadora, a quieta, a extra na mesa. Nunca pedi muito. Apenas uma cadeira e um pouco de gentileza. Mas sua mensagem foi clara. Não sou família. Sou um recurso. Uma carteira. Um pensamento posterior. Uma piada. Então agora estou entendendo a indireta. Vocês não terão que esquecer de me convidar mais. Não terão que revirar os olhos quando apareço ou sussurrar na cozinha quando saio da sala. Acabei com tudo isso. Não estou brava. Não estou vingativa. Simplesmente acabei. Este sítio? Era o último lugar onde ainda me sentia conectada a algum tipo de pertencimento. E agora eu o deixei ir. Os compradores são adoráveis. Vão cuidar bem dele. E não se preocupem, eles não toleram convidados não convidados. Nem mesmo nos feriados. Considerem esta carta seu aviso oficial. Não estou mais disponível para culpa, manipulação ou grupos de WhatsApp. Desejo tudo de bom para vocês. Verdadeiramente. Mas de agora em diante minha paz vem primeiro. Sofia. 3 dias depois, meu telefone tocou sem parar.
chamadas perdidas, mensagens de voz. Uma enxurrada de textos que foram de confusos a desesperados a furiosos no espaço de horas. Minha irmã, que não havia dito uma palavra gentil para mim em mais de um ano, de repente tinha muito a dizer. Coisas como você está partindo o coração da mamãe, e você está agindo como uma criança. Minha prima Carla enviou uma parede de textos que começava com você está realmente vendendo o sítio? E terminava com você vai se arrepender disso. Mas a que realmente me marcou veio da minha mãe. Era apenas uma frase. Por que você está fazendo isso conosco? Fiquei olhando para essa mensagem por muito tempo. Quase respondi. Até digitei algumas coisas diferentes. Algumas afiadas, algumas gentis. Uma versão que apenas dizia porque vocês deixaram. Mas apaguei tudo, porque ela já sabia. Uma semana depois, a venda foi fechada. Os novos proprietários assumiram. A família tentou bloquear. Mas como Carla não havia mantido em dia sua parte dos impostos de manutenção e eu tinha direitos majoritários na escritura graças a uma cláusula pouco conhecida que ativei através da minha empresa, eles não conseguiram impedir. Legalmente, financeiramente e emocionalmente estava feito. O verão chegou e passou. Eles acabaram alugando um sítio no Airbnb 2 cidades mais distante. Vi as fotos no Instagram da minha prima. Deck diferente. Mesmo sorrisos forçados. Mesma energia de fingir que nada havia mudado. Exceto que havia. Porque da próxima vez que precisassem de um favor, não havia Sofia para ligar. Nenhuma apoiadora silenciosa para cobrir a falta. Nenhuma carteira com sentimentos como me chamaram uma vez pelas costas em um áudio de WhatsApp que escutei sem querer. E enquanto eles se esforçavam para se ajustar, eu estava construindo algo melhor. Uma vida onde eu não era invisível. Um novo círculo de amigas que me viam me apreciavam, riam comigo e nunca uma vez me fizeram implorar por uma cadeira à mesa. Não era sobre vingança. Era sobre libertação. Mas não me entendam mal. Houve mais uma reviravolta. Porque 2 meses depois que a venda do sítio foi finalizada, algo interessante aconteceu no trabalho. Uma cliente em potencial procurou meus serviços para refazer toda a identidade visual da sua marca de roupas infantis. Era um projeto grande, lucrativo, exatamente o tipo de trabalho que eu havia estado buscando para expandir meu portfólio. Adivinha quem era? Carla. Ela não percebeu que o portfólio que encontrou online era meu. Não fez a conexão entre Sofia Design Studio e a prima que havia acabado de trair a família. A reunião foi marcada para um café no centro da cidade. Eu cheguei primeiro. Escolhi uma mesa perto da janela. Pedi um cappuccino e esperei. Quando ela entrou procurando pelos lados com aquela expressão ligeiramente ansiosa de quem está procurando alguém que nunca conheceu, levou alguns segundos até ela me ver. Quando nossos olhos se encontraram, o rosto dela passou por uma série de expressões. Confusão, reconhecimento, choque. E então, algo que eu nunca havia visto antes, constrangimento real. Ela parou no meio do café. Pessoas passavam por ela. Por um momento pensei que ela fosse simplesmente sair. Mas então, devagar, ela caminhou até minha mesa. Sofia, ela disse, voz baixa. Eu não sabia que era você. Eu sei, respondi, gesticulando para a cadeira vazia. Quer sentar? Podemos conversar sobre o seu projeto. Ela hesitou. Acho que isso seria meio estranho, não é? Sorri. Não com maldade. Apenas uma expressão neutra, profissional. Por quê? Você precisa de um designer. Eu sou uma designer. Parece bastante direto para mim. Carla se sentou lentamente. Colocou a bolsa no colo, como se estivesse pronta para sair a qualquer momento. Sofia, sobre o que aconteceu. Talvez possamos conversar. Levantei a mão suavemente. Estamos aqui para falar sobre trabalho, Carla. Você quer renovar a marca da sua loja, certo? Vi seu Instagram. Tem potencial, mas precisa de consistência visual. Durante a próxima hora, mantive a conversa estritamente profissional. Mostrei meu portfólio. Expliquei meu processo. Dei sugestões honestas sobre o que funcionaria para o target dela. Carla oscilava entre tentar trazer conversas pessoais e se forçar a focar no trabalho. Era desconfortável para ela, eu podia ver, mas não para mim. Eu estava genuinamente interessada no projeto. No final, ela perguntou sobre preços. Peguei minha tabela padrão e deslizei pela mesa. Ela olhou os números e engoliu seco. É, um pouco mais do que eu esperava, ela disse. Entendo, respondi guardando meus materiais. Qualidade tem seu preço. Mas se preferir algo mais em conta, posso recomendar alguns colegas que trabalham com orçamentos menores. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, Sofia, olha, sobre a família. Eu sei que as coisas ficaram complicadas. Ficaram, concordei. Mas isso não tem nada a ver com trabalho. Se você quiser contratar meus serviços, vamos assinar um contrato e trabalhar profissionalmente. Se não quiser, sem problemas. Sua escolha. Carla olhou para a tabela de preços de novo. Depois para mim. Você realmente não liga mais, né? Foi uma pergunta estranha. Pensei sobre ela antes de responder. Eu ligo com meu trabalho, disse finalmente. Ligo com qualidade. Ligo em ser justa e profissional. Sobre o resto, aprendi que algumas coisas não vale a pena carregar.
Ela assentiu devagar, pegou a tabela de preços e guardou na bolsa. Vou pensar sobre isso. Claro, respondi. Meu e-mail está no cartão. Se decidir, me avisem até 2 semanas. Depois disso, vou estar focada em outros projetos. Carla se levantou. Hesitou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas não disse. Apenas acenou e saiu. Nunca mais ouvi falar dela sobre o projeto. Mas algumas semanas depois, uma amiga em comum mencionou que Carla havia comentado comigo que eu mudei muito e que ela não me reconhecia mais. Achei engraçado, porque eu me reconhecia perfeitamente. Pela primeira vez em anos, eu me reconhecia. As semanas que se seguiram foram mais silenciosas do que eu esperava. Não mais ligações. Não mais mensagens. Era como se, depois de anos de dispensas silenciosas, o silêncio finalmente havia se tornado mútuo. E pela primeira vez eu não sentia que tinha que consertar isso. Parei de checar as redes sociais delas. Me removi dos últimos vestígios de listas de e-mail da família. Meu telefone estava quieto, e minha mente estava mais clara do que havia estado em anos. Mas clareza não significa que a paz vem fácil. Havia noites em que eu ficava acordada me perguntando se havia ido longe demais. Se eu deveria ter continuado sendo a quieta, a confiável, aquela que mordia a língua em prol de manter uma ilusão familiar frágil intacta. Aquela culpa interna havia sido como uma jaqueta bem usada, familiar, até reconfortante de sua própria forma distorcida. Era difícil deixá-la ir, mas eu deixei. Porque a culpa, percebi, é uma ferramenta que manipuladores usam quando o controle direto não funciona mais. Era difícil abandoná-la, mas eu a abandonei, porque algo mais começou a crescer em seu lugar, algo mais forte. Dignidade, um senso de limites. Um orgulho estranho, mas bem-vindo no fato de que eu havia, pela primeira vez, escolhido a mim mesma sobre pessoas que haviam provado repetidamente que não me escolheriam. O trabalho também melhorou. Consegui 3 novos clientes grandes. Parece que quando você não está constantemente drenada por dinâmicas familiares tóxicas, seu cérebro tem mais espaço para prosperar. Finalmente fiz aquela viagem para a Europa que vinha adiando há anos. Fui sozinha. Passei 2 semanas vagando por mercados em Barcelona e bebendo vinho em pequenos cafés em Paris. Não postei sobre isso. Não anunciei ao mundo. Apenas vivi, completamente silenciosamente para mim mesma. O fio final se desfez no Dia das Mães. Tradicionalmente era celebrado na casa dos meus pais. Uma grande produção. Receitas de bolo copiadas das antigas anotações da vovó. O peru sempre seco do meu pai. As discussões usuais sobre quem ficaria mais perto da mesa principal. E eu, é claro, se fosse convidada, geralmente presa na ponta da mesa das crianças ou na cadeira dobrável perto da porta. Ninguém realmente notou quando parei de ir alguns anos atrás. Mas este ano, as coisas eram diferentes. Naquela manhã, recebi uma batida na porta. Era meu pai. Eu não o via há quase 1 ano. Ele parecia mais velho, um pouco mais magro. Seu cabelo, uma vez castanho escuro, estava mais grisalho do que eu lembrava. Ele estava segurando um prato coberto com papel alumínio. Seus olhos estavam vermelhos. Não de chorar, eu acho. Apenas o tipo de desgaste longo e lento que acontece quando a vida finalmente força uma pessoa a sentar com suas escolhas. Posso entrar? Ele perguntou. Eu não respondi. Apenas me afastei. Ele se sentou na minha mesa da cozinha e colocou o prato. Não ofereceu. Não explicou. Apenas ficou olhando para as veias da madeira por um tempo, como se elas guardassem respostas que ele não tinha. Sua mãe não está bem, ele finalmente disse. Assenti. Isso tende a acontecer quando você perde controle sobre as pessoas. Ele estremeceu. Se foram as palavras ou a maneira calma como as disse, não tenho certeza. Ela sente muito, Sofia. Ela diz isso todos os dias. Servi a ele um copo d'água e me sentei do outro lado da mesa. Ela teve anos para dizer isso na minha cara. Ele parecia querer discutir. Então suspirou e disse, você estava certa em se afastar. Eu não esperava isso. Ele continuou, eu disse a ela que deveríamos ter lidado com as coisas de forma diferente. Que não deveríamos ter te tratado como uma estranha na sua própria linhagem. Tentei conversar com sua irmã sobre isso. E ela diz que você está sendo dramática. Que está guardando rancor. Eu ri suavemente. Não de diversão, apenas descrença. Claro que ela diz. Ela também não está indo bem. A loja dela faliu. Ela está morando conosco agora. Sua mãe está sob muito estresse. E ele olhou para mim finalmente. Realmente olhou. Não estou aqui para te fazer sentir culpada. Estou aqui porque percebi uma coisa. Você não foi quem abandonou a família. Nós te abandonamos. E simplesmente nos acostumamos com a ideia de que você nunca reagiria. O silêncio entre nós pesava. Então ele acrescentou, li sua carta. Levantei uma sobrancelha. A que você enviou para o advogado. Ele me encaminhou uma cópia depois que o sítio foi vendido. Li 3 vezes. Chorei a cada vez. Eu não sabia o que dizer. Você é uma mulher melhor do que eu jamais te dei crédito, ele disse. Sinto muito que tenha sido preciso perder o sítio e perder você para eu perceber isso. Acreditei nele.
Não sei porquê, mas acreditei. Havia algo cru na voz dele. Não performático. Apenas desgastado. Me levantei, fui até a geladeira e peguei uma pequena torta de morango que havia comprado no dia anterior. Cortei 2 fatias. Coloquei uma na frente dele. Sim, peru, eu disse. Mas é cobertura de verdade. Ele sorriu um pouco. Não conversamos muito depois disso. Apenas comemos. 2 pessoas com muita história entre elas e nenhum mapa real para frente. Mas era algo. Não um reparo completo. Não uma reconciliação. Mas um começo. E deixei claro que se as coisas fossem algum dia diferentes, seria nos meus termos agora. Chega de apaziguamento. Chega de banco traseiro na minha própria história. Alguns dias depois, recebi uma carta pelo correio. Manuscrita. Da minha mãe. Li 2 vezes. Depois guardei. Não estava pronta para responder. Talvez nunca estivesse. O perdão não vem no comando. E certamente não vem sem mudança. Semanas se passaram. Eu estava entrando no inverno com um tipo de paz que não conhecia há anos. Paz real, paz conquistada. Então, pouco antes do Natal, recebi uma mensagem. Não da minha irmã. Não da Carla. Da Helena. Minha sobrinha. Era uma mensagem de voz. Oi, tia Sofia. Ela disse, sorrindo sem jeito para a câmera. Mamãe disse que não devemos falar com você, mas eu sinto sua falta. Disse para ela que isso é bobagem. Espero que você esteja bem. Estou aprendendo a tocar violão. Já sei 3 acordes. Atrás dela, ouvi a voz da minha irmã gritar, Helena, me dá esse telefone. A mensagem cortou. Assisti de novo. E de novo. Meu peito doía de uma forma que não tinha nada a ver com raiva. Apenas tristeza. Não por mim, por ela. Pelo que ela estava sendo arrastada para dentro. O ciclo de exclusão. A transformação do silêncio em arma. Ela não merecia isso. Então enviei uma mensagem de volta. Oi, querida, eu disse, sorrindo. Que legal que você está aprendendo violão. Aposto que você vai ficar incrível. Eu sinto sua falta também. E sempre estarei aqui. Não importa o que alguém diga. Tá bom? Nunca recebi resposta. Mas estava tudo bem. Porque eu falei sério. A parte da vingança nunca foi realmente sobre machucá-las. Foi sobre parar a dor que elas me causavam. Sobre construir muros não para punir, mas para proteger. E talvez, apenas talvez, alguém da próxima geração não cresça se sentindo invisível. Talvez elas aprendam que está tudo bem dizer não. Desenhar limites. Se afastar de pessoas que só te amam quando é conveniente. Quanto a mim, estou bem. Comprei um apartamento novo. Menor, mais aconchegante, com uma varanda real e uma cozinha onde posso experimentar receitas sem medo de críticas disfarçadas. Organizo noites de jogos com amigas. Cozinho jantares que não são críticas disfarçadas. Rio mais. Durmo melhor. E quando vejo fotos antigas aparecerem no meu telefone de reuniões familiares onde eu estava de pé de lado, meio sorrindo, meio esperando, eu passo por elas rapidamente. Não porque estou amargurada, mas porque estou livre. Meu negócio está crescendo. Consegui um contrato com uma marca nacional de cosméticos para refazer toda a identidade visual deles. É o tipo de projeto que sempre sonhei em fazer, e pela primeira vez posso me dedicar completamente a ele, sem a drenagem emocional constante de tentar me encaixar onde não sou bem-vinda. Fiz novos amigos também. Mulheres que me veem, que me ouvem, que celebram meus sucessos genuinamente. É estranho, no começo, estar em grupo onde você não precisa lutar por atenção ou validação, onde sua presença é realmente desejada. Há algumas semanas, uma delas, Marina, me perguntou sobre minha família durante um almoço. Você fala pouco sobre eles, ela observou. São próximos. Pensei na pergunta. Foram, respondi finalmente. Mas às vezes você descobre que proximidade não é a mesma coisa que amor verdadeiro. Ela assentiu, entendendo sem precisar de mais explicações. É isso que pessoas emocionalmente maduras fazem. Elas não pressionam por detalhes, não julgam, não tentam te convencer a consertar relacionamentos que te machucam. E então, no mês passado, algo aconteceu que me mostrou quão longe eu realmente havia chegado. Estava em uma inauguração de uma galeria de arte no centro da cidade. Uma cliente minha estava expondo e me convidou para o vernissage. Era um evento elegante, vinho e queijos, pessoas interessantes discutindo arte contemporânea. Eu estava me sentindo sofisticada, confiante, completamente no meu elemento. E então eu a vi. Minha irmã. Ela estava do outro lado da galeria, visivelmente desconfortável no vestido que claramente havia emprestado de alguém, olhando em volta como se não soubesse bem o que fazer com as mãos. Por um momento nossos olhos se encontraram através da multidão. A primeira reação dela foi de surpresa, depois algo que parecia vergonha. Ela desviou o olhar rapidamente, fingindo estar absorta em uma pintura abstrata na parede. Eu poderia ter ido embora, poderia ter evitado o constrangimento para ambas. Mas algo em mim, talvez curiosidade, talvez uma força recém-descoberta, me fez caminhar até ela. Oi, Amanda, eu disse simplesmente. Ela se virou claramente sem saber como reagir. Sofia. Oi, eu não esperava te ver aqui. É trabalho, respondi.
Uma das minhas clientes está expondo. Gesticulei para as pinturas ao redor. E você? Não sabia que se interessava por arte. Amanda corou ligeiramente. Eu estou aqui com uma amiga. Ela conhece o artista. Uma pausa desconfortável. Você parece bem. Era verdade. Eu sabia que parecia bem. Havia perdido alguns quilos desde que parei de comer compulsivamente doces quando estava estressada com um drama familiar. Meu cabelo estava no melhor corte que já tive. E o vestido que usava que eu havia comprado para mim mesma, sem pensar se alguém da família aprovaria, me fazia sentir poderosa. Obrigada, disse. Estou bem. Ficamos em silêncio por um momento, olhando para a pintura entre nós. Era uma obra interessante, figuras humanas fragmentadas, algumas claramente definidas, outras meio transparentes como fantasmas. Sofia, Amanda disse finalmente voz baixa. Eu queria falar com você há meses. Sobre tudo o que aconteceu. Não precisa, respondi calmamente. Tudo já foi dito. Não foi. Ela se virou para me encarar completamente. Eu fui horrível com você. Por anos. E aquele dia na cozinha. Quando eu disse para você entender a indireta. Eu estava com raiva de mim mesma e descontei em você. Eu a observei. Havia lágrimas se formando nos cantos dos olhos dela. Eu estava com inveja, ela continuou. Você sempre foi a boa filha. A responsável. A que se importava. E eu só sabia ser a dramática, a que precisava de atenção. E quando as coisas ficaram difíceis na minha vida, quando a loja começou a ir mal, quando o casamento começou a desmoronar, foi mais fácil te excluir do que admitir que eu precisava da sua ajuda. Isso era mais honestidade do que eu havia recebido dela em toda a nossa vida adulta. Amanda, comecei, mas ela me interrompeu. Deixe eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Quando você vendeu o sítio, quando cortou todo o apoio financeiro. No começo fiquei furiosa. Chamei você de todos os nomes. Disse para todo mundo que você estava sendo vingativa e imatura. Ela pausou, olhando para o chão. Mas então as contas começaram a chegar. Os problemas começaram a se acumular. E percebi. Você estava nos sustentando há anos. Silenciosamente. E nós simplesmente assumimos que era nosso direito. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Você não nos devia nada, Sofia. E mesmo assim deu tudo. E a única coisa que queríamos em troca, te incluir, te respeitar, nós não conseguimos dar. Senti algo se mexendo no meu peito. Não perdão exatamente, mas algo próximo ao reconhecimento. Era difícil manter raiva de alguém que finalmente estava sendo completamente honesta. Obrigada por dizer isso, respondi. Isso não conserta nada, ela disse rapidamente. Eu sei disso. Só precisava que você soubesse que eu entendo agora. Entendo porque você fez o que fez. E você estava certa. Ficamos em silêncio novamente. A galeria estava barulhenta ao nosso redor, pessoas rindo e conversando, o som de taças tilintando. Como está a Helena? Perguntei finalmente. O rosto de Amanda se iluminou um pouco. Ela está bem. Pergunta sobre você direto. Eu disse para ela não te incomodar, mas ela insiste que quer te ver. Ela não me incomoda, disse suavemente. Nunca incomodou. Eu sei. Amanda suspirou. Tudo o que fiz foi errado. Não sei como consertar. Olhei para ela, realmente olhei. Vi a irmã mais nova que costumava me seguir pela casa quando éramos crianças. A menina que vinha correndo para mim quando tinha pesadelos. A adolescente que me ligava chorando quando brigava com os pais. Em algum lugar ao longo do caminho, nós nos perdemos. Ou talvez ela tenha me perdido. E talvez, apenas talvez, eu a tenha perdido também. Não sei se dá para consertar, disse honestamente. Mas talvez a gente possa começar do zero. Devagar. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Com condições, acrescentei rapidamente. Nada de drama. Nada de manipulação. Nada de me usar como banco ou psicóloga. Se você quiser ter uma irmã na sua vida, vai ter que aprender a ser uma irmã de verdade. Ela sentiu vigorosamente. Sim, eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. Peguei um cartão de visita da minha bolsa e entreguei a ela. Esse é meu e-mail profissional. Se quiser conversar, de verdade conversar, não desabafar ou pedir favor, pode me escrever. Mas Amanda, uma chance. É só isso que estou oferecendo. Ela pegou o cartão como se fosse feito de ouro. Uma chance a mais do que eu mereço. Talvez fosse. Mas também descobri que guardar rancor é exaustivo. E talvez, apenas talvez, pessoas possam mudar. Não sempre. Não magicamente. Mas às vezes, quando a vida as força a olhar para si mesmas de verdade, elas conseguem. Deixei a galeria naquela noite com sentimentos confusos. Não arrependimento exatamente. Mas uma sensação estranha de que talvez o capítulo não estivesse completamente fechado. Que talvez houvesse espaço para algo novo. Algo diferente. Não uma volta ao que era antes. Isso havia morrido e eu havia feito o luto. Mas talvez algo completamente novo pudesse nascer das cinzas. Só o tempo diria. E pela primeira vez em anos, eu tinha tempo. Todo o tempo do mundo. Para decidir, nos meus termos, o que valia a pena reconstruir. E o que era melhor deixar enterrado.
2 semanas depois daquele encontro na galeria, recebi um e-mail de Amanda. Não era longo, apenas algumas linhas perguntando se eu gostaria de almoçar com ela e Helena em um restaurante neutro no shopping. Nada de casa da família, nada de pressão, ela escreveu. Só queria que você conhecesse quem sua sobrinha está se tornando. Hesitei por alguns dias antes de responder. Parte de mim queria manter as portas fechadas. Era mais seguro assim, mais simples. Mas outra parte, uma parte pequena, mas persistente, estava curiosa sobre Helena. A menina corajosa o suficiente para me mandar mensagem contra as ordens da mãe. Aceitei, com a condição de que seria apenas um almoço. 1 hora no máximo. Território neutro. O encontro foi surpreendentemente normal. Helena havia crescido nos meses desde que eu a vira pela última vez. 10 anos agora mais alta, com o mesmo sorriso travesso que eu lembrava da minha própria infância. Ela me mostrou as fotos do violão que estava aprendendo a tocar, me contou sobre a peça da escola onde ela faria uma árvore, porque sou a mais alta da turma, tia Sofia. Amanda ficou mostra e quieta, deixando a conversa fluir naturalmente entre Helena e eu. De vez em quando eu a pegava observando nossas interações com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Nostalgia? Arrependimento? Esperança? Quando Helena foi ao banheiro, Amanda se inclinou para a frente. Ela tem falado sobre você desde que era pequena, disse suavemente. Sempre perguntava por que a tia Sofia parou de vir nas festas. Eu nunca soube o que responder. E agora sabe? Amanda assentiu. Agora sei que a culpa nunca foi sua. Foi um início. Pequeno, cauteloso, mas um início. Nos meses que se seguiram, trocamos e-mails ocasionais. Nada profundo. Ela me mandava fotos das apresentações de violão de Helena, eu compartilhava algumas novidades do trabalho. Lentamente, muito lentamente, começamos a construir algo que se parecia vagamente com uma amizade. Não era como antes. Nunca seria. Havia cicatrizes demais, água demais embaixo da ponte. Mas era algo novo, algo honesto. A verdadeira mudança veio no aniversário de Helena. Desta vez, recebi um convite oficial. Não você pode aparecer se quiser. Um convite de verdade, enviado com 3 semanas de antecedência, perguntando se eu poderia ir e o que Helena gostaria de ganhar. A festa foi pequena, apenas algumas amigas da escola, Amanda, meu pai, minha mãe ficou doente no último minuto, e nós duas sabíamos que não era verdade. Mas foi alegre, real. Helena estava genuinamente feliz em me ver, me apresentou para as amigas como minha tia super legal que tem uma empresa própria. Durante a festa, meu pai se aproximou de mim enquanto eu ajudava a servir o bolo. Obrigado por vir, ele disse baixinho. Vim pela Helena, respondi, mas sem maldade. Eu sei, mas significa muito. Para ela, para Amanda também. Olhei para onde Amanda estava ajudando as meninas com o jogo, rindo genuinamente pela primeira vez que eu via em anos. Ela está tentando, continuei. Está, ele confirmou. Todos nós estamos tentando. Do nosso jeito meio atrapalhado. Não respondi, mas aceitei. Era suficiente por enquanto. Mas a vida, como sempre, tinha outras surpresas reservadas. Algumas semanas depois, estava em casa trabalhando em um projeto quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia? É a Carla, minha prima, que ainda não havia me dado uma resposta sobre o projeto de design que discutimos meses atrás. Oi, Carla. Houve uma pausa longa. Então, você ainda está disponível para trabalhos de design? Depende do projeto, respondi cuidadosamente. É que, bom, eu tentei outras pessoas, mas... Outra pausa. Ninguém fez o que você mostrou que poderia fazer. E eu preciso de alguém bom. Alguém que entenda o que estou tentando construir. Era interessante. Meses atrás, meus preços eram um pouco mais do que esperava. Agora, depois de tentar alternativas mais baratas, eu era alguém bom. Minha tabela de preços não mudou, disse. Eu sei. Eu consegui o orçamento. Se você ainda estiver interessada. Estava interessada. Não pela reconciliação familiar. Isso não tinha nada a ver com família. Mas porque era um projeto genuinamente interessante, e eu havia visto o potencial na marca dela. Podemos marcar uma reunião para discutir os detalhes, disse. Mas desta vez, vamos manter estritamente profissional. Contrato assinado, prazos claros, pagamento em dia. Claro. Sim. Profissional. E foi exatamente isso. Carla se revelou uma cliente disciplinada e respeitosa. Pagava em dia, dava feedback construtivo, seguia as diretrizes que estabelecemos. Nunca mencionou família, nunca tentou misturar pessoal com profissional. O projeto foi um sucesso. A nova identidade visual dela realmente funcionou. As vendas online aumentaram significativamente, ela conseguiu parcerias com lojas maiores. E no final, quando entregamos tudo, ela me mandou um e-mail simples. Obrigada. Você fez exatamente o que prometeu. Não era perdão. Não era reconciliação. Era respeito mútuo. E descobri que isso era suficiente. Mas a maior surpresa veio alguns meses depois, durante o inverno. Estava saindo do supermercado quando vi uma figura familiar brigando com sacolas pesadas no estacionamento. Minha mãe.
sozinha, visivelmente lutando para carregar compras até um carro que eu não reconhecia, menor e mais velho que o sedã que meus pais sempre tiveram. Por um momento apenas observei. Parte de mim queria simplesmente entrar no meu carro e ir embora. Mas outra parte, talvez a mesma que havia me feito dar uma chance a Amanda, me fez caminhar até ela. Precisa de ajuda? Perguntei. Ela se virou surpresa. Por um segundo vi medo em seus olhos. Como se eu fosse um fantasma. Ou pior, como se eu fosse alguém que ela havia ferido demais para merecer gentileza. Sofia. Sim, obrigada. Ajudei-a a carregar as sacolas. Suas mãos estavam trêmulas, idade, frio ou nervosismo não consegui distinguir. Carro novo? Perguntei, tentando manter a conversa leve. Vendemos o outro, ela disse baixinho. Precisávamos do dinheiro. Assenti. Não perguntei para quê. Não era mais minha responsabilidade saber ou resolver. Quando terminamos de carregar as compras, ela ficou parada ao lado do carro, obviamente querendo dizer algo, mas não sabendo como. Mãe, disse gentilmente. Está frio. Você deveria ir para casa. Sofia. Ela respirou fundo. Você poderia. Gostaria de tomar um café comigo? Algum dia? A pergunta me pegou desprevenida. Não pela pergunta em si, mas pela maneira vulnerável como foi feita. Sem expectativas. Sem manipulação. Apenas uma mãe perguntando se a filha gostaria de passar tempo com ela. Talvez respondi honestamente. Mas não hoje. Ela sentiu, como se esperasse essa resposta. Entendo. Só. Pense sobre isso? Vou pensar. E pensei. Por semanas. Sobre perdão versus fronteiras. Sobre segundas chances versus autoproteção. Sobre a diferença entre ser filha e ser capacho. Ainda estou pensando. Porque descobri que cura não é linear. Não é uma decisão única que você toma e pronto. É um processo diário de escolher a si mesma, estabelecer limites, decidir quanta energia você quer investir em relacionamentos que te machucaram. Alguns dias, sinto que posso ser generosa. Outros dias preciso proteger minha paz acima de tudo. E está tudo bem. Porque pela primeira vez na vida, essas decisões são realmente minhas 6 meses depois daquele encontro no estacionamento. Finalmente marquei o café com minha mãe. Não por pressão, não por culpa, mas porque senti que estava pronta. Pronta para ouvir, se ela tivesse algo real a dizer. Pronta para falar, se houvesse algo que precisasse ser dito. Escolhemos um café pequeno no centro, neutro, com mesas do lado de fora apesar do frio de agosto. Ela chegou primeiro, a vi através da janela, mexendo nervosamente com a alça da bolsa, claramente ensaiando o que dizer. Quando me sentei à mesa, notei como ela havia envelhecido. Não dramaticamente, mas de forma sutil, linhas mais profundas ao redor dos olhos, cabelo mais fino, uma fragilidade que não estava lá antes. Obrigada por vir, ela disse, e havia algo genuíno na voz. De nada. Pedimos nossos cafés em silêncio. Então ela respirou fundo. Sofia, eu li sua carta. A que você mandou através do advogado. Li tantas vezes que conseguia recitar de cor. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar a xícara. E a única coisa que conseguia pensar era: quando foi que eu parei de ver minha própria filha? Isso não era o que eu esperava. Nenhuma desculpa genérica, nenhuma tentativa de minimizar. Apenas reconhecimento cru. Você me deu tudo, ela continuou. Não só dinheiro, embora tenha dado muito disso também. Você deu sua presença, sua gentileza, seu perdão repetidas vezes. E eu tratei isso como se fosse garantido. Como se você fosse um recurso inesgotável ao invés de minha filha. Tomei um gole do meu cappuccino, deixando-a falar. Quando sua irmã começou a te excluir, eu deveria ter interferido. Deveria ter dito algo. Mas era mais fácil deixar passar, porque Amanda sempre foi mais vocal sobre suas necessidades. E você sempre foi tão independente, tão forte. Eu assumi que você ficaria bem. Mas eu não ficava bem, disse suavemente. Só era boa em fingir que ficava. Ela sentiu lágrimas se formando. Eu sei disso agora. E sinto muito, Sofia. Não porque perdi seu apoio financeiro, embora isso tenha nos feito perceber o quanto dependíamos de você. Sinto muito porque perdi minha filha. E foi por minha própria fraqueza. Era a conversa mais honesta que já tivemos. Sem defensivas, sem tentativas de virar a mesa. Apenas uma mãe reconhecendo suas falhas. Obrigada por dizer isso, respondi. Significa muito ouvir. Não espero perdão, ela disse rapidamente. Não ainda. Talvez nunca. Só queria que você soubesse que entendo agora. E que sinto muito. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas passarem na rua. Como estão as coisas em casa? Perguntei finalmente. Ela suspirou. Difíceis. Seu pai está trabalhando meio período para complementar a aposentadoria. Amanda está procurando emprego, mas não é fácil. E eu? Ela pausou. Estou aprendendo a viver sem contar com sua ajuda silenciosa. E a Carla? Carla está bem. O negócio dela está indo bem, na verdade. Um pequeno sorriso. Ela mencionou que você fez o trabalho de design. Disse que foi excepcional. Assenti. Foi um bom projeto. Ela também disse que você foi completamente profissional.
que tratou ela apenas como cliente e nada mais. Minha mãe me olhou diretamente. Acho que isso disse muito sobre quem você se tornou, e sobre quem nós éramos. O café chegou ao fim naturalmente. Quando nos levantamos para ir embora, minha mãe hesitou. Sofia, seria possível. Talvez possamos fazer isso de novo? Não regularmente, sem pressão. Só quando você se sentir à vontade. Pensei sobre isso. Talvez. Vamos ver como vai. Ela sentiu, parecendo grata mesmo pela possibilidade. Nos meses que se seguiram, construímos algo cauteloso mas real. Não era o relacionamento mãe-filha que tínhamos antes. Aquele estava morto e enterrado. Mas era algo novo, adulto, baseado em respeito mútuo ao invés de obrigação familiar. Amanda e eu também desenvolvemos uma amizade cuidadosa. Ela manteve sua palavra, nada de drama, nada de pedidos de favor, nada de manipulação. E lentamente, muito lentamente, comecei a ver flashes da irmã que eu costumava conhecer. A pessoa por baixo de anos de competição e ciúme. Helena se tornou a ponte entre nós. Eu a levava para almoços nos fins de semana, a ajudava com projetos da escola, assistia suas apresentações de violão. Ela nunca soube dos detalhes do que havia acontecido entre nossa família, mas instintivamente entendeu que as coisas eram diferentes agora. E estava bem com isso. Mas a vida tinha uma última surpresa para mim. 1 ano depois do café com minha mãe, meu telefone tocou numa terça-feira à tarde. Era Carla, mas desta vez não sobre trabalho. Sofia, você precisa saber de uma coisa, ela disse, voz tensa. Sobre Tara. Tara, minha prima que havia rido de mim sobre perder o chá de bebê, que havia ameaçado me processar quando vendi o sítio, que havia simplesmente desaparecido da minha vida quando cortei contato. O que sobre ela? Ela está espalhando mentiras sobre você. Histórias sobre como você destruiu a família por drama desnecessário. Está dizendo que você roubou o sítio, que manipulou contratos legais, que cortou apoio médico para parentes idosos por birra. Meu estômago se contraiu. Para quem ela está contando isso? Todo mundo que ouve. Ela criou um grupo de WhatsApp com parentes distantes contando sua versão da história, dizendo que você sempre foi invejosa e vingativa, que esperou a oportunidade para machucar a família. Respirei fundo. E as pessoas estão acreditando. Algumas estão. As que não te conhecem bem. Ela está bem convincente, Sofia. E como você se afastou de todo mundo, não tem ninguém para contar sua versão. Desliguei o telefone com raiva fervendo nas veias. Não pela injustiça, eu havia feito as pazes com o fato de que algumas pessoas nunca entenderiam minhas decisões. Mas pela malícia. Pela tentativa deliberada de reescrever a história e me pintar como vilã. Passei dias considerando minhas opções. Poderia ignorar. Poderia simplesmente seguir minha vida e deixar Tara espalhar suas mentiras para quem quisesse ouvir. Ou poderia lembrar a ela porque mexer comigo havia sido um erro. Escolhi a segunda opção. Porque descobri que havia uma diferença entre deixar ir e deixar alguém te difamar impunemente. E Tara havia cruzado uma linha. Liguei para meu advogado primeiro. Queria entender minhas opções legais. Descobri que havia algumas, difamação, calúnia, especialmente considerando que ela estava espalhando informações falsas sobre transações legais. Mas litígio era lento, caro, e daria a ela ainda mais atenção. Eu queria algo mais educativo. Lembrei-me de uma coisa que minha investigação inicial sobre o sítio havia revelado. Quando estávamos lidando com a papelada da propriedade, descobri que Tara havia estado inadimplente com impostos sobre a propriedade por 3 anos. Não apenas do sítio, de um pequeno terreno que ela havia herdado em outro condado. Na época mantive essa informação para mim. Não era meu problema. Mas agora era informação útil. Fiz algumas ligações. Descobri que a Receita Estadual havia colocado o terreno dela em leilão público por falta de pagamento de impostos. O leilão estava marcado para dali a 2 semanas. O valor devido era relativamente pequeno, cerca de 15 mil reais. O valor atual do terreno? Cerca de 80 mil. Tara claramente não sabia do leilão. Ou sabia e não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha dinheiro. Compareci ao leilão numa manhã fria de setembro. Havia apenas alguns outros licitantes, flippers de imóveis e investidores casuais. Ganhei o terreno por 17 mil reais. Legalmente. Publicamente. Completamente acima da lei. 3 dias depois, Tara recebeu uma carta registrada informando que sua propriedade havia sido vendida em leilão público para quitar dívidas fiscais, e que a nova proprietária era Sofia Santos Design Limitada, minha empresa. Meu telefone explodiu com ligações dela. Não atendi nenhuma, mas ouvi as mensagens de voz. Primeiro confusão, depois pânico, depois raiva. Isso é vingança, ela gritou numa delas. Você não pode fazer isso. Vou te processar. Mas podia fazer, e havia feito. 1 semana depois, ela apareceu no meu escritório. Eu a vi chegando pela janela, agitada, visivelmente perturbada, marchando até a entrada como se fosse guerra. Disse à minha assistente para deixá-la subir. Sofia, ela disse quando entrou na minha sala, isso é ridículo. Você tem que desfazer isso. Oi, Tara, respondi calmamente, não levantando da minha mesa.
O que posso fazer por você? Você sabe exatamente o que pode fazer. Devolver minha propriedade. Sua propriedade? Inclinei a cabeça. Você quer dizer a propriedade que você deixou acumular dívidas de impostos por 3 anos? A que foi legalmente leiloada porque você não cumpriu suas obrigações fiscais? Eu não sabia do leilão. Avisos públicos foram postados. Cartas foram enviadas. Se você tivesse aberto sua correspondência. Dei de ombros. Talvez devesse ter entendido a indireta. O rosto dela ficou vermelho. Isso é baixo, Sofia. Mesmo para você. Para mim? Levantei-me lentamente. Tara, você passou meses espalhando mentiras sobre mim, dizendo para qualquer um que ouvisse que eu roubei o sítio da família, que manipulei contratos, que sou uma pessoa vingativa e invejosa. Eu só estava. Você estava mentindo. Deliberadamente. Tentando destruir minha reputação porque estava com raiva de que suas ações tiveram consequências. Caminhei até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe o que é engraçado, Tara? Eu realmente havia deixado tudo para trás. Estava seguindo minha vida, construindo relacionamentos saudáveis, focando no meu trabalho. Você poderia ter feito o mesmo. Me virei para encará-la. Mas você escolheu me cutucar. Escolheu espalhar veneno. Escolheu tentar me transformar em vilã na sua narrativa. Eu só. Você só o quê? Achou que eu não descobriria? Achou que eu aceitaria quieta? Achou que eu ainda era a mesma Sofia que engolia desrespeito em silêncio? Caminhei até ela parando a alguns metros de distância. Eu não sou mais aquela pessoa, Tara. Sou alguém que se defende. Alguém que tem limites. E alguém que não tolera ser difamada. Então me processe por difamação. Não roube minha propriedade. Eu ri. Roubar? Eu comprei uma propriedade em leilão público. Usei meu próprio dinheiro para adquirir algo que você perdeu por negligência. Voltei para trás da minha mesa. Mas aqui está o que vou fazer. Vou te dar uma escolha. Seus olhos se arregalaram com esperança. Opção 1. Você para imediatamente de espalhar mentiras sobre mim. Apaga o grupo de WhatsApp. Manda uma mensagem para todo mundo que contactou, corrigindo suas afirmações falsas. Admite que distorceu a verdade porque estava chateada. E eu vendo a propriedade de volta para você, pelo mesmo preço que paguei. Sem lucro. A esperança no rosto dela se transformou em suspeita. Qual é a opção 2? Sorri friamente. Opção 2. Você continua espalhando mentiras. E eu desenvolvo aquele terreno. Transformo num condomínio de casas populares. Com financiamento federal. Bem no meio do seu bairro de classe média alta. O rosto dela empalideceu. Um projeto de habitação popular reduziria drasticamente o valor de todas as propriedades ao redor, incluindo a casa onde ela morava. Você não faria isso. Faria. E posso. Já verifiquei o zoneamento. Já falei com arquitetos. Já consultei o Banco de Desenvolvimento Urbano sobre financiamento. Isso era verdade. Eu havia pesquisado minhas opções assim que comprei o terreno. Você tem 48 horas para decidir, continuei. Corrija as mentiras e recupere sua propriedade. Ou continue com sua campanha de difamação e descubra exatamente quão vingativa eu posso ser quando alguém força minha mão. Tara ficou em silêncio por um longo momento. E se eu escolher a opção 1, isso acaba tudo? Não haverá mais retaliação? Se você parar de mentir sobre mim, eu paro de reagir às suas mentiras. Simples assim. Ela sentiu lentamente. Eu vou pensar sobre isso. Faça isso. Você tem até quinta-feira às 5 da tarde. Na quinta-feira às 3 da tarde recebi uma mensagem no WhatsApp. Um screenshot de Tara postando no grupo dela. Preciso corrigir algumas coisas que disse sobre minha prima Sofia. Deixei minhas emoções falarem mais alto e distorci alguns fatos. A verdade é que ela agiu dentro de seus direitos legais em todas as situações, e eu estava chateada porque as consequências das nossas ações familiares afetaram a todos nós. Peço desculpas a qualquer um que recebi informações incorretas. 1 hora depois, meu advogado recebeu os papéis de transferência da propriedade assinados por Tara. No dia seguinte, transferi o terreno de volta para ela, pelo exato valor que havia pago, mas guardei todas as pesquisas sobre desenvolvimento habitacional, por via das dúvidas. Epílogo. 2 anos se passaram desde então. Minha vida se tornou exatamente o que sempre quis que fosse, pacífica, próspera e inteiramente sob meu controle. Meu negócio cresceu beyond minhas expectativas mais selvagens. Tenho uma equipe de 5 pessoas agora, trabalhamos com clientes em todo o país. E acabamos de assinar um contrato com uma multinacional para refazer toda sua identidade global. Amanda e eu desenvolvemos uma amizade genuína. Não íntima, há cicatrizes demais para isso, mas real. Ela encontrou um emprego que ama, em uma ONG que trabalha com crianças carentes. Descobriu que é brilhante quando canaliza sua energia para algo positivo. Helena, agora com 12 anos, ainda vem almoçar comigo nos fins de semana. Ela está tocando violão profissionalmente agora, pequenos shows em cafés, alguns eventos locais. Estou ajudando ela a criar uma marca musical, ensinando sobre business enquanto ela me ensina sobre música. Minha mãe e eu temos café uma vez por mês.
Não é o relacionamento que tínhamos antes, mas é honesto. Real, baseado em escolha mútua ao invés de obrigação. Meu pai. Meu pai morreu no inverno passado. Ataque cardíaco súbito. Estávamos em um lugar bom quando ele partiu, não perfeito, mas honesto. No funeral, eu segurei a mão da minha mãe e senti paz sabendo que ele havia entendido, no final, quem eu realmente era. Carla ainda é minha cliente. Expandimos o trabalho. Agora cuido de toda a comunicação digital dela. Mantemos estritamente profissional, mas há respeito mútuo ali. Às vezes acho que ela entende melhor do que qualquer um como é possível separar família de business. Tara nunca mais espalhou mentiras sobre mim. Nos vemos ocasionalmente em eventos familiares, aniversários de Helena, casamentos de primos distantes. Somos educadas uma com a outra. Nada mais. Ela nunca esqueceu que eu tenho aqueles planos de desenvolvimento habitacional guardados. E eu nunca deixo ela esquecer. Encontrei amor também. Marcos, um contador que conheci através de networking profissional. Ele não vem de família complicada, vem de uma família que realmente se ama e se apoia. No começo foi difícil acreditar que relacionamentos poderiam ser tão simples, tão genuinamente gentis. Estamos noivos agora. O casamento será no próximo outono. Pequeno, íntimo, apenas pessoas que genuinamente nos amam e apoiam. Algumas pessoas da minha família estarão lá, outras não. E pela primeira vez na vida, isso não me machuca, porque aprendi que família não é sobre sangue, é sobre escolha, sobre respeito mútuo, sobre pessoas que te veem pelo que você realmente é e te amam assim mesmo. Às vezes, quando estou no meu escritório no final de um dia produtivo, olhando pela janela para a cidade, penso sobre a Sofia de 3 anos atrás. A que ficava em pé de lado nas fotos da família, esperando por migalhas de atenção, dando tudo de si para pessoas que a haviam como garantida. Não sinto pena dela. Ela fez o que achava que era certo na época, mas sou grata por ter encontrado a coragem de parar, de dizer não, de escolher a mim mesma, porque às vezes a única maneira de salvar uma família é deixá-la. E às vezes a única maneira de encontrar seu lugar no mundo é parar de implorar por um lugar na mesa de outras pessoas. Construí minha própria mesa agora, e é perfeita.